galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença. Quem puder deixar seu like, agradeço demais. Vamos lá, gente. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a coletiva do Abel Ferreira. Como vocês viram que o Richard Rios falou para o Flaco Lopes. Sensacional. Eu quero fazer um comentário em cima disso. E também sobre alguns jogadores que estão melhorando absurdamente o seu desempenho, o seu nível. E eu tenho uma opinião, quero saber se vocês concordam comigo. Lembrando, quer tirar seu visto americano? Conta com a Easy USA, tá no primeiro comentário na descrição. Uma empresa que está há anos no mercado, vão instruir vocês desde o começo, falar quais documentos você precisa separar, a marcar suas entrevistas e você, para poder ir aos Estados Unidos, se você precisa do visto, e você pode pagar em 12 vezes no cartão, eles facilitam o pagamento para você e para os seus familiares. Então, aproveita e chama o pessoal aqui. Seguinte, o Abel na coletiva falou sobre a imprensa, que a imprensa agora que vai elogiar o Palmeiras são os mesmos que estavam acabando com o Palmeiras após a final do Campeonato Paulista. Eu quero fazer apenas um pequeno comentário em cima disso. Claramente, adoraram que o Palmeiras perdeu para o Corinthians, inclusive falando que o Corinthians, por ter sido campeão paulista, que tem chance de ser campeão brasileiro, que briga pelo título brasileiro, uma completa piada. O Corinthians não tem condição nenhuma de brigar pelo brasileiro, pelo futebol que joga, mas o Palmeiras realmente não tinha a postura que tem hoje. Se vocês forem ver como o Palmeiras jogou, eu pergunto pra vocês acham que na final do Paulista tivemos a postura que nós estamos jogando agora? O brilho que esse time tá, a vontade que esse time tá, é um negócio absurdo. O Abel armou um esquema sensacional para jogar na Bolívia. Hoje tivemos menos de 30% de posse de bola, 24%, 23%, e ganhamos de 3-2 e criamos muitas oportunidades. O Palmeiras tivesse um pouco mais sorte, teria feito 4, 5 gols na Bolívia hoje, com certeza, porque criou muitas oportunidades e conseguiu uma vitória gigantesca. Outra coisa, o Richard Rios, como vocês podem ver aqui na tela, o Flaco Lopes, que jogou muito, já vou comentar sobre isso, o Richard Rios falou assim, por que quem que é esse aí, o Ronaldo Fenômeno? Claramente uma brincadeira, não dá pra comparar. Mas eu quero trazer isso pra vocês porque pra vocês verem como é que tá o ambiente, né? O Richard Rios tava fora do jogo, tudo, aqui em São Paulo, e ele fazendo um comentário, tudo ligado, assistindo o jogo. Isso mostra que o ambiente do Palmeiras é muito bom. E o Flaco, na tendência, é um jogador que é reserva, ele é reserva do Vitor Roque. E aí eu quero falar pra vocês como é importante você ter reforços, como é importante você qualificar o seu elenco. Sabe pra quê? Pra quem é da posição, se coçar. O Flaco Lopes sabe que vai ter que jogar mais bola. O Richard Rios, que melhorou muito nos últimos jogos, sabe jogar bola, ele só tem um problema ali, às vezes de querer driblar onde não pode. Com a chegada do Lucas Evangelista, o Evangelista já foi titular em alguns jogos. O Richard Rios cresceu também o seu desempenho, cresceu o seu futebol. Por quê? Quando você contrata jogadores, você eleva o nível do time. É aquele papo que eu falo. Quando você contrata bons jogadores, você contrata 2, 3, você não tá ganhando 2, 3 reforços. Você tá ganhando 4, 5, 6, melhorando o coletivo, porque quando você traz bons jogadores, você melhora o futebol de outros, na minha análise, e também melhora o coletivo. Então você tem um ganho muito grande quando você traz reforços. E a gente vê um Rios que já tá brigando muito, jogou muito bem contra o Internacional, foi muito elogiado até pelo presidente do Inter. Um Flaco Lopes fazendo os seus gols, é o terceiro jogo seguido nos últimos jogos, é o artilheiro do Palmeiras na temporada 2025, porque o elenco melhorou, está qualificado e o Palmeiras conseguiu uma vitória maiúscula na Bolívia hoje. Então, com esses reforços, com esse clima, você percebe ali um time motivado, o Abel defendendo os jogadores, o Abel falando que tem muito a melhorar, tem muito que se trabalhar. Palmeiras está com sangue nos olhos para buscar os campeonatos que ele vai disputar nesse ano ainda. Acho que a gente pode esperar um Palmeiras extremamente lutador. Acho que a gente pode esperar que vamos ter um Palmeiras lutador e brigador até o final de 2025 em busca dos canecos. Esse time tem brilho e tem cara de campeão. É o Ferreira dando a volta por cima, é o elenco dando a volta por cima e o Palmeiras crescendo muito num momento importante da temporada. E domingo, bora lutar para manter essa liderança do Campeonato Brasileiro. Gostei demais da vitória histórica do Palmeiras na Bolívia. E mais uma coisa que eu queria comentar aqui, que um inscrito colocou uma pergunta lá, aliás, foi lá na minha rede social, @JúlioVerdão, sempre me segue lá, conversando com ele falando assim, Júlio, e agora? E se o Abel colocar o Flaco Lopes titular? Porque ele tá fazendo os gols, porque o Vitor Roque vinha sendo titular. Galera, pra mim é o seguinte, tem que jogar quem tá melhor. Independente de se o jogador tem nome, se o jogador é melhor tecnicamente, se o cara está numa fase melhor, ele tem que jogar. Então não tem por que o cara jogar pelo nome. Por exemplo, o Rafael Veiga, quando voltar pro time, vai pra onde? Tem que ir pro banco. Não tem pra onde ir. Ele pode ajudar o Palmeiras ainda? Acredito que sim. Mas não pode ser titular.
absoluto pelo nome dele, tem que jogar bola. E se por um acaso o Flaco Lopes, o Vitor Roque joga contra o Bahia, ele não faz gol, o Lopes vai lá, faz outro gol. Por que não ficar no banco de reservas? Pra mim, nenhum jogador tem que ter lugar cativo no time, não. Pra jogar quem está melhor, e é aquilo que eu falei agora há pouco, continuar acontecendo. Os jogadores se doarem e se dedicarem ao máximo para buscar o lugar no time. É o que eu estou vendo que está acontecendo nesse momento. E você, o que você acha? Curtindo demais essa vitória aí, tamo junto. Agora vamos ver a imprensa, o que a imprensa vai falar. Na verdade, eles vão ficar quietinho, falar só um pouquinho, e vão falar do Corinthians que ganhou com um a menos lá do Racing do Uruguai. Do Uruguai, na Sul-Americana. Tamo junto, galera. Até a próxima. É nóis.